És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Neste terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria, essa é uma pergunta muito importante para a gente procurar uma resposta para ela. É Jesus mesmo aquele que nós esperamos? Ou nós estamos enganados em alguma coisa? Por que essa pergunta? Porque da resposta a esta pergunta depende a nossa confiança e, decorrente disso, nossa alegria. Hoje chamamos esse domingo de Domingo da Alegria. E até a cor muda, né? Colocar a cor de rosa, já viu que faz todo mundo rir? Às vezes quando o padre passa de cor de rosa, o pessoal já começa a rir. Fala, mas que cor esquisita para o padre, né? Mas é uma cor que nos ajuda a misturar o roxo do Advento com o branco do Natal. Ou seja, o roxo fica um pouquinho mais claro, mas não é aquele branco, aquele dourado próprio da grande festa. E nos ajuda a pensar que este domingo quer nos fazer entender aquela alegria interior que nos empurra, que nos leva a fazer as coisas. Alguém já definiu a alegria como a potência máxima de um ser, de uma pessoa. E ao contrário da alegria, a tristeza. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, acredito que a maioria de vocês deve ter assistido o Jogo do Brasil na sexta-feira, né? Então imagina aquele gol do Neymar na prorrogação. Para muita gente aquilo foi alegria. Pulou, gritou, e xingou, e alegrou, e fez toda aquela... Ou seja, é uma explosão que a gente não sabe de onde vem. De vez em quando tem alguns vídeos que mostram as pessoas comemorando, que eu acho que a pessoa quando vê aquilo deve morrer de vergonha. Eu não fiz isso, né? Porque é uma explosão tão grande de algo que está dentro de nós que nada segura. A alegria é essa expressão de tudo que nós podemos fazer. E se manifesta às vezes no grito, às vezes no salto, às vezes no abraço, às vezes no canto. Deus parece que nos fez exatamente para momentos como esse. É muito interessante quando a gente lê o livro do Apocalipse e vemos que havia uma multidão de gente que tinha nas suas mãos palmas e vestiam-se de branco e louvavam a Deus e cantavam e entoavam o tempo todo. Deus nos fez para a alegria. Agora, se vocês querem saber a tristeza, é só pensar depois quando perdeu, errou o pênalti, né? Aí toda aquela alegria que a gente tinha, murchou, né? É bem uma bexiga furada mesmo, né? Perde toda aquela potência, aquela esperança, aquela vontade. Morreu, acabou. Então hoje, quando a gente celebra o Domingo da Alegria, e é até fácil de falar dela, porque está tão próximo do jogo, né? Perguntemo-nos, a minha confiança em Deus, a minha esperança nele, traz alegria? Me faz estar cheio daquele sentimento parecido com aquele do jogo quando começamos a ganhar? Porque essa alegria vai nos servir para duas coisas. Primeiro, para podermos movimentar a nossa própria vida na direção do Senhor. Segundo, para levarmos também os outros a Ele. É esta alegria que nós vamos no Natal vermos nos anjos que cantavam louvores a Deus e foram anunciar aos pastores. É essa alegria que nós vamos contemplar nos pastores quando deixam o seu rebanho e vão até lá e se enchem de alegria e saem dali cantando e contando aos outros o que tinham visto e ouvido. É esta alegria que é preciso que despertemos em nós da nossa fé. E olha que não é de hoje que o Papa Francisco tem insistido com a gente com isso. Ele diz que um cristão, tem muitos de nós cristãos que viemos com cara de Semana Santa, ele usa essa expressão, né? Latino-americano, eu acho que ele nos entende bem essas celebrações que temos de Semana Santa. Sabe, é claro que às vezes
o desafio, os sofrimentos, as dificuldades, elas nos pesam um pouco. Mas elas não devem refletir tristeza. Mas ela deve nos manter viva a esperança, que é de onde brota a alegria. Porque se quando a gente é colocado numa provação, ou quando nós caímos num pecado, é só a tristeza que vai prevalecer, morremos, acabamos. Mas se mesmo em situações como essa, nós continuamos acreditando, continuamos esperando, então nós nos levantamos e damos a volta por cima. Então nós, se usarmos a expressão do Evangelho, ressuscitamos, ganhamos nova vida. Então, hoje, a palavra nos é dada nesse sentido. Vamos olhar um pouquinho os textos então, para vermos como que essa alegria é alimentada aqui. Primeiro, João Batista está numa situação difícil. Domingo passado, para quem celebrou domingo passado, vimos a apresentação de João Batista como grande profeta. O grande homem que, na austeridade de vida e morando no deserto, fazia ir até ele multidões de pessoas. E o próprio Jesus foi até ele. Hoje, onde ele está? Preso. E é da prisão que ele manda perguntar para Jesus: é tu mesmo o cara que nós estamos esperando? A pergunta dele faz soar um pouco assim: parece que não é você. Se nós compararmos as pregações de João Batista e de Jesus, são até diferentes. João Batista tem uma pregação forte. Jesus parece que é bonzinho demais. E diante dessa situação, João pede que seus discípulos vão a Jesus e perguntam: é você mesmo? E Jesus também não responde com clareza. Jesus não diz sim, sou eu, ou não, não sou eu. Quando foi perguntado, João Batista disse: não, não sou eu. Mas Jesus não diz nem sim nem não. Mas diz: bem, olhem do lado. E depois vão dizer a João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos começam a enxergar, os coxos começam a andar, surdos começam a ouvir. E os pobres recebem uma boa notícia. Essa resposta de Jesus, como que vai ecoar depois em João Batista, que está preso, que está sem poder exercer a sua profecia. É nessa crise, digamos assim, da profecia de João Batista, e na indefinição dada por Jesus, é que nós vamos alimentar, nos perguntar e alimentar a nossa fé. Muitos de nós já passamos por situações de crises de fé. Quem já passou sabe um pouco do que eu vou dizer. É aquela hora que você diz: Deus, mas é isso mesmo? Essa doença faz parte mesmo dos teus planos? Essa situação financeira difícil que a gente está vivendo, depois de ter trabalhado tanto, ter sido tão fiéis, este rompimento da família, esta separação, depois de termos procurado tanto fazer a tua vontade, é isso mesmo que o Senhor quer? É esta mesma a tua vontade? É numa situação como essa que João está. E é em situações como essa que nós somos chamados a alimentar a nossa fé. E aqui vou buscar um pouquinho nas leituras anteriores da carta de Tiago, da segunda leitura, e da profecia de Isaías. Tiago diz assim àqueles que o leem: meus irmãos, fiquem firmes até a vinda do Senhor. Fiquem firmes. E Tiago escreve num tempo de perseguição, de dificuldade. Qual o exemplo que ele dá? Vejam o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva. Vai passar o inverno, vai passar a seca,
mas ele espera porque sabe que vai produzir. Também vós, ficai firmes, fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós também, meus irmãos, quando bater a dificuldade de crer, fiquemos firmes. Fique firme. Às vezes parece que como que se entrássemos numa nuvem de fumaça e não conseguimos enxergar nada à frente da nossa vida. Parece que nos falta a fé. Fique firme. Esse é o conselho do apóstolo para eles e para nós também. E diz ao final: tomem por modelo o sofrimento e a firmeza dos profetas que falaram em nome do Senhor. E quando a gente olha a Sagrada Escritura, todo profeta, João Batista que está preso e vai ser decapitado depois, mas Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, todos os profetas foram perseguidos. Talvez o mais sofredor deles seja Jeremias, que fizeram de tudo para acabar com ele, o fizeram sofrer, e ele ainda clamava a Deus dizendo: Senhor, o Senhor me seduziu e eu me deixei levar. Veja agora a situação em que eu estou. Humilhado, desprezado, desacreditado, tudo porque eu falei o que o Senhor me pediu. É justo isso? É diante dessa situação que João Batista também se encontra. Por outro lado, nós temos também a profecia de Isaías, que escutamos na primeira leitura, que é também, que faz eco àquela expressão que iniciamos hoje a missa: alegrai-vos sempre no Senhor. Diz ele: alegre-se aquela terra deserta e intransitável, encha-se a solidão, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. E vai fazendo elogios, e chega um ponto que ele vai dizer assim: fortaleçam as mãos que estão enfraquecidas, os joelhos que estão debilitados. Digam às pessoas deprimidas: criem ânimo, não tenham medo. Vejam, é vosso Deus que vem. Então também numa situação difícil que o profeta fala para o povo, ele tenta enchê-los de esperança. Então para nós, toda essa liturgia de hoje nos convida a isso. Em tempo do advento, é um tempo de espera. Espera pelo Natal que vai chegar. Vamos fazer uma pequena diferença entre essas duas palavras: espera e esperança. Espera para a celebração do dia. Espera limitado. Eu espero o ônibus, porque ele vai passar num determinado horário. Eu espero uma data. Eu espero um evento. Eu espero em um lugar. Mas quando a gente joga como se fosse um gerúndio, né? Esperança, quer dizer, você estende isso, é um movimento contínuo. E o tempo do advento, então, ele nos faz ter esperança, quer dizer, eu não espero 25 de dezembro chegar. Eu vivo numa expectativa permanente de que Deus chega na minha vida. E é essa expectativa que me faz estar sempre, como que, voltando à ideia do começo, né? Como que esperando aquele gol, como que esperando aquela chegada, como cheio dessa vontade de explodir de alegria. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o que celebramos hoje é esta esperança que Deus concede como uma virtude àqueles que nele esperam. Antes de vir para cá, para São Paulo, uma das últimas missas que eu participei com Dom Milton, que foi inclusive bispo auxiliar daqui de São Paulo, ele falou de uma forma muito bonita sobre as virtudes: fé, esperança e caridade. E ele usou uma expressão interessante. Ele dizia assim, que se fossem as três virtudes, são como as três irmãs pequenas, e a menorzinha delas é a esperança. E exatamente por ser a menorzinha, é a que dá mais trabalho e é a que precisa de mais cuidado. Para nós cristãos, às vezes nós
vivemos tanto a caridade, colocamos em prática tantas obras que fazemos, tanta paciência que vivemos com os outros, tanto que nos damos de nós. Às vezes nós confirmamos a nossa fé e fazemos questão de mantê-la e aguardamos por meio das orações, do estudo, de tantas outras maneiras, mas às vezes essa irmãzinha pequena vai ficando esquecida. E a gente vai vivendo como se toda a nossa vida fosse hoje. A gente perde a expectativa do céu. A gente perde a vontade de encontrar com o Senhor. E quando isso acontece, aqui digo as palavras do apóstolo Paulo: de todas as pessoas que vivem nessa terra, nós somos as mais dignas de dó. Porque se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas desse mundo, apenas para ter saúde, apenas para ter emprego, apenas para ter paz na família. Se nós perdemos a virtude da esperança, as coisas vão perdendo sentido. E aí elas vão no embalo. Vivemos bem a nossa vida de fé, até o dia em que alguma coisa dá errada. E aí a gente não sabe para onde correr. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este domingo nos é dado para isso. Para olhar com tamanha importância essa esperança que nos reveste de alegria. Que essa palavra entre em nosso coração. E que nos momentos difíceis, em que estivermos como aquele povo para o qual Isaías fala, em que estivermos como João, preso e quase sem esperança, em que estivermos como o apóstolo Tiago, que escreve para uma comunidade perseguida, que naquelas horas não nos falte a virtude da esperança, mas que aquela vontade de explodir de alegria esteja presente em nós, na certeza de que o Senhor virá. Que essa palavra nos encha o coração e alimente a nossa vida. Que assim seja. Amém.